Olá pessoal, bem-vindos ao canal DJ Matemática. Eu sou o professor João Anúncio, mais uma vez junto com você nessa missão de ensinar uma matemática mais fácil, mais clara e mais objetiva. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê seu like se você gostou do vídeo, para que mais pessoas como você possam aprender mais e decorar menos a matemática. E na aula de hoje nós falaremos sobre cones, ok? Não? Definição. Cone é a forma espacial triangular do cilindro. Cone é a forma triangular, a forma espacial triangular do cilindro. Bom, assim como acontece no caso no prisma, né? A sua forma triangular seria a pirâmide. Já no cilindro, a sua forma triangular nós chamamos aí de cone, ok ou não? Bom, como o cone se originou do cilindro, então ele contém uma base circular, um círculo aí no caso, de raio R, certo ou não? Os lados, né, do cone nós vamos chamar de giratriz, certo? E o Hzinho aqui no caso vai ser a altura, então perceba a altura vai ser o vértice, né, em relação à própria base dele no caso aí, ok ou não? Maravilha. Vamos falar então aí no caso sobre a classificação aí no caso dos cones, ok ou não? Bom, os cones podem ser classificados em cones oblíquos ou retos. O que é um cone oblíquo? Todas as vezes no caso que o vértice e o centro do círculo aqui no caso tiver um grau de inclinação, né? Então eles seriam o quê? Eles serão o quê? Será, no caso, um cone oblíquo. Agora, quando o vértice, no caso, e o centro do círculo forem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus, eles serão o quê? Cone reto. E repare o seguinte, repara que o lado, né, os lados, no caso, que é a giratriz do cone reto, né, os lados da giratriz do cone reto, eles vão formar, no caso, aí um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles que, daqui a pouco, no caso, né, com o proceder da aula, eu vou explicar para você, no caso, a secção meridiana. Mas, por hora, vou falar para você, no caso, que no cone reto, nós teremos, aí, no caso, duas giratrizes iguais, aí, no caso. Ok ou não? Maravilha? E, logicamente, a própria altura aqui, no caso, Hzinho. Beleza ou não? Certo? Olha aí. Olha aí. Tá escutando? Já veio a caveirinha. Ei, caveirinha, olha só. Ficou medo não, hein? Olha aí. Pronto. Bom, o que a caveirinha veio nos falar aí no caso? Saca só a ideia. Toda vez que nós tivermos aí no caso um cone reto, haverá o chamado cone de revolução. O que é isso? É como se nós tivéssemos apenas esse triângulo aqui no caso e nós colocássemos ele dentro de um eixo, nós girássemos ele, né? E ao girar ele no caso, ou seja, ao entrar em revolução, né, que nós chamamos no caso, ele vai formar um cilindro. Percebe ou não? Então, o cone de revolução nada mais é que um cone reto que está sendo girado em cima do seu eixo aí no caso, né, ao redor do seu eixo no caso, certo ou não? E como que se forma aí no caso esse cone reto no caso? Através desse triângulo retângulo aqui, certo ou não? O retângulo ele é girado, né? Ou seja, ele vai entrando em revolução. Ok ou não? O segundo ponto aqui no caso, é o ponto do cone equilátero, tá? O que é o cone equilátero? O cone equilátero é aquele cone cuja, vou explicar para você daqui a pouco, mas
A secção meridiana é o quê? A secção meridiana, ela é um triângulo equilátero, tá? Se é um triângulo equilátero, você pode ter certeza que aqui no caso, né? Aqui no caso, será 60 graus. Aqui também será 60 graus. Certo ou não? Bom, aqui em cima, né? Aqui em cima também será 60 graus. Então, aqui seria 30 e 30 graus. Certo ou não? Beleza? Então, perceba que no cone equilátero, no caso, toda vez que tiver um cone equilátero, você terá, então, no caso, né, tipo um triângulo equilátero aqui no caso, certo? E terá como consequência, né, tendo um triângulo equilátero, no caso, na sua secção meridiana, que o tio já vai explicar para você no caso, a sua geratriz, né, que é o Gzinho aqui no caso, vai ser igual ao tamanho da base, ou seja, 2R. Então, a consequência de nós termos aí um cone equilátero, ele vai ter aí, no caso, os três lados iguais, né? Ou seja, vai ter a base igual às suas geratrizes. Ou seja, se a base, que é 2R, for igual à sua geratriz, então todas elas também serão 2Rs aí. Ok, senhores? Beleza?